Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à parte 2 do 11º episódio do Entre Escutas Podcast. Com a Gabi Fernandes, nutricionista comportamental. O nosso papo no primeiro episódio estava incrível, mas estava tão incrível que a gente precisou fazer parte 2. Então, vamos continuar com a temática, né? Nutrição, transtornos alimentares, atravessamentos sociais e saúde mental. Então, temos mais 2 blocos para discutir nesse episódio que vai ser mais curtinho, mas fiquem aqui que tá valendo muito, muito a pena. Nesse episódio especial que a gente não podia deixar de fazer, a gente vai falar um pouco sobre alguns recortes de gênero nos transtornos alimentares, a gente vai falar um pouco sobre atravessamentos da rede social, vai falar um pouco sobre o envelhecimento, né, e o sobre impacto terrorismo alimentar, sobre o principalmente terrorismo das redes alimentar. sociais. Então, você que tá chegando agora e não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que tá ouvindo, pode voltar um episódio, porque no primeiro episódio a gente falou sobre a questão dos transtornos alimentares, como o impacto, principalmente dos atravessamentos sociais da rede, vai atravessar a forma como vai mexer com a nossa relação com a comida. A Gabi fez aí um pouco de uma aula, uma mini aula. Teve até ilustração. Falou sobre gordofobia também. Bom, no primeiro bloco, né? Então, quem quiser aí ter uma introduzida, vai um episódio pra trás, assiste o primeiro que tá muito bom e depois volta aqui pra continuar esse bate-papo maravilhoso com a Gabi Fernandes. Essa aula, né, amores? Essa aula. Gabi, quer falar um pouquinho da segunda parte? Cara, não, pode perguntar, gente. Foi muito bem, vamos lá. Quem não escutou o primeiro, volta. Mas bora que a gente tem sequências pra dar. Vamos sim. Bom, gente, vamos adentrar um pouco os próximos blocos aqui da nossa pauta, né? Dessa conversa que tá maravilhosa. E, Gabi, inicialmente, né, pra começar esse episódio, a gente queria te perguntar um pouco um atravessamento específico de gênero que a gente não chegou a aprofundar tanto, né, na primeira parte do nosso episódio. Infelizmente, né, hoje em dia, de acordo com as estatísticas e tudo, os transtornos alimentares são muito mais presentes em mulheres e principalmente na faixa etária da adolescência, né. Inclusive, num programa de pesquisa, o ProNutra, que eu cheguei a ser pesquisadora e você chegou a ser voluntária lá, né, da nutrição, a gente vê como isso aparece também na adolescência, como é algo que é extremamente cruel, como é uma pressão social de mudança corporal abrupta, porque a gente já vê que a adolescência, a gente já entende que é uma mudança corporal natural, né? Tá passando ali por questões fisiológicas, né, biológicas, né, de puberdade. E como ainda, de acordo com todas essas mudanças, essa faixa etária, ainda tem esse atravessamento da pressão estética, de ter o corpo perfeito. Quando você é magra demais, você não é mulher. Quando você é muito mulher, você é sexualizada. Então, como principalmente esse lugar da mulher e da jovem, da adolescente mulher, da menina, ela muitas vezes está atravessado por todas essas problemáticas. Então, a gente queria te ouvir um pouquinho de que maneira a cultura ela vai atravessar e influenciar o modo de comer nessa questão das mulheres do gênero. E se tu puder falar um pouco também sobre as adolescentes nesse recorte. Perfeito. Eu tinha feito uma anotação aqui, que aí tu me perguntou se eu queria falar, eu não falei, mas eu acho que começa essa tua pergunta, que é: o transtorno alimentar, ele não tem corpo. O transtorno alimentar, ele não tem classe. O transtorno alimentar, ele é majoritariamente em mulheres brancas, mas assim, o que eu quero dizer com isso? Uma menina, a minha primeira paciente da vida era uma menina preta, periférica, com anorexia nervosa, que tinha perdido 28 quilos. Nossa. De 13 anos, na época ela tinha 13 anos. Então, é preciso a gente colocar isso, porque às vezes, da mesma forma que tu olha e fala assim, se alimentar bem e se movimentar é coisa de gente rica, da mesma forma que isso não é coisa de gente rica ou não deveria ser, que é o que estamos puxando aqui, o transtorno alimentar também não é. Então, a gente vai achar transtorno alimentar dentro das comunidades, a gente vai achar transtorno alimentar dentro das escolas de dança, a gente vai achar transtorno alimentar entranhado, certo? É uma perturbação, é um transtorno psiquiátrico. Por que eu acho importante colocar isso? Porque quando a gente não coloca isso, fica parecendo que é escolha.
Que é só... Aí é aquele pai que olha pra adolescente, menina, mas que frescura, é só comer. Não é só comer. Se eu entendo que essa comida vai me engordar e que se eu engordar eu vou ser menos preterida na sociedade, e se eu for menos preterida na sociedade vai ser mais difícil de achar trabalho, de achar amigas, de achar relacionamentos afetivos sexuais, de não sei o quê. Então, assim, é complexo, é na entranha que acontece mesmo. E aí eu achei maravilhosa essa introdução da pergunta, que eu vou complementar só, não vou responder. Claro. Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho antes e pensar. Um bebê gordinho. Vocês acham que é um problema aos olhos da sociedade ou é uma coisa benquista, que as pessoas querem que o bebê seja gordinho? Né? O bebê fofinho. Cheio de dobrinhas. O bebê Johnson's, o bonequinho Michelin, tipo, tem aquela coisa do, eita, estão dando comida pra esse menino. Vontade de apertar. Beleza. Aí tem isso, né? O não consentimento. A gente pega nas nossas crianças, a gente pega na barriga da grávida, a gente acha que pode comentar o corpo da menina nova e, na verdade, isso tudo tem atravessamentos depois. Perfeito, Mas, enfim, bebê gordinho é bom aos olhos da nossa sociedade. A criança, ela já tem que ser um meio termo. Prestem atenção. A criança muito gordinha, vão puxar que a mãe é negligente, vão puxar que não estão cuidando da alimentação da criança, vão puxar que ela não está se movimentando, volta para aquele que a gente falou, quem estava aqui no primeiro episódio, a gente falou sobre a pessoa maior e a pessoa menor e os julgamentos sociais que a gente tem só de olhar estes corpos, né? E aí a criança, ela já é mais um meio termo. Uma criança muito magrinha, ela não é benquista. A criança muito magrinha também vai pro, tu é ruim de comer, tu dá muito trabalho, é porque ela é muito fresca. Por que eu tô trazendo esses comentários especificamente? Porque essas pessoas crescem e elas viram adultos que se alimentam de formas disfuncionais. Tem comportamento alimentar que quando você vai ver a raiz, era a mãe obrigava a menina a raspar o prato, porque senão ela não podia levantar da mesa. E hoje em dia ela come até passar mal porque ela não sabe respeitar a saciedade. Você vai precisar deixar comida no prato. Isso não vai salvar as crianças que estão passando fome no Brasil e na África. Você se deixar desconfortável porque você comeu a mais, não vai resolver o problema da fome. Eu sou uma grande entusiasta da gente resolver o problema da fome. Mas não é se deixando desconfortável que você vai. Beleza. Então, Gabi, na cronologia aqui da nossa pseudo criança, né? Porque vai ser uma mulher. Ela, bebê gordinha, era maravilhoso. Todo mundo falava que a mãe tava fazendo um bom trabalho. Quando ela entrou na adolescência, que aí na infância, ela foi ganhando mais peso. E o que antes era uhul, ela é bebê gordinha, agora é um eita, ela tá ficando gordinha. E aí eu vou dar o contexto da minha história pra gente entender mesmo. Eu fui exatamente isso. Eu era uma bebê gordinha, criança, eu fui ganhando um pouco mais de peso. A minha pediatra mandou eu ir pro endocrinologista com 8 anos, porque ela disse que não tava normal o quanto eu vinha ganhando peso. E eu também era mais seletiva, eu não comia... Gente, não existe paladar infantil. Por favor, rasguem esse nome do vocabulário de vocês, porque um marmanjo de 47 anos tá dizendo que ele tem um paladar infantil, não tem, ele é seletivo, amor. Tá? E ele pode ser seletivo por questões de transtornos psiquiátricos. Ele pode ser seletivo por trauma na infância. Ele pode ser seletivo por X questões, tá? Mas a nomenclatura certa é seletividade alimentar. E aí, eu com 8 anos, fui nessa endocrinologista e já tinha falado para as meus em off, mas trazendo aqui para vocês a fofoca da minha vida, que essa desquerida, ela olhou e falou assim, minha filha, se você continuar desse jeito, você vai ser uma adulta gorda, você não vai arranjar um marido. Vamos lá, né? Como profissionais da saúde, a gente precisa, literalmente, talvez, desenhar o quanto tem de disfuncionalidades nesta fala. Por quê? O que é que uma médica, que teoricamente era pra ver os meus hormônios, tem a ver com o fato de se eu quero ou não casar com um homem ou não na minha vida adulta? Tem tantos preconceitos. Tem tantos preconceitos, tem tantos atravessamentos, tem tanta gordofobia, sexismo, tipo, tudo, assim, tipo, meu Deus. E aí recai essa culpa no ombro de uma criança de 8 anos. Gente, com 10 eu já sabia pode, não pode, certo ou errado, o que é carboidrato integral ou não, o que a gente tem que se movimentar, que a gente tem que no pain, no gain, que a gente tem que. Com 12 anos eu tinha um transtorno alimentar e não foi identificado nunca, né, meu amor? Então, assim, eu acho que a gente não tá indo da melhor forma que era pra gente estar indo. E aí, virou na adolescência magra. Tem que ser magra. Não importa nada daqui pra trás. A partir de agora, minha filha, você tem que performar a magreza. Você tem que performar a sexualidade. Você tem que performar para agradar o outro. Porque tem isso, né? Se é uma mulher ali, teoricamente, mais sensual pra ela, não pode. Pro outro, pode. E aí vão criando todos esses atravessamentos. E, de fato, é cultural. As meninas veem os corpos das mulheres serem
estigmatizados, serem sexualizados, serem desde novas. Se eu perguntar pra vocês qual é as primeiras memórias do corpo gordo feminino, vocês vão lembrar da personagem engraçada da série, vocês vão lembrar da vilã da Disney, vocês vão lembrar da amiga gordinha que tinha que ser super legal porque a loura magra, protagonista, não queria ficar com os... A televisão ensinou vocês a se odiarem. Sim. A televisão nos ensinou a nos odiarem. Quando entra a rede social no meio dessa história, só piora estrambolicamente. Porque aí a gente tem uma menina de 11 anos no quarto aqui em Fortaleza se comparando com a cantora do BTS na Coreia, lá não sei lá da onde, porque hypou no TikTok. Então, assim... É realmente, quando tu pergunta assim, como é que a cultura molda? Essa é a resposta por si só. Então, o fato da gente ter sexualizado as paniquetes, o fato das nossas mães e avós terem consumido a revista Boa Forma, que falava as maiores catástrofes da face da terra. Passe 5 dias comendo só melancia, faça a dieta da lua, faça a dieta do tipo sanguíneo, faça a dieta do low carb, faça agora a proteína que é bom, o ovo é ruim, depois o ovo salva, depois óleo de coco é bom, depois não, só passa nos cabelos. É confuso. O que a gente fez de nutrição nos últimos anos... décadas, na verdade, é muito bizarro. Se você pegar o recorte histórico das dietas, gente, não tem como alguém me convencer que aquilo ali era pra fazer sentido. Não tem como. Tem um livro muito bom, inclusive, hoje em dia eu acho que ele nem roda mais, que chama A Tirania das Dietas. É da Louise Foxcroft, uma coisa assim. E ela vai fazendo esse apanhado histórico de tipo, a low carb, aí depois a indústria fez isso, aí colocaram a gordura, aí nasceu o light, aí depois veio o diet, aí o Dr. Atkins, e aí eu não sei quem, e aí nananã. Resumo desse bolo virou nutricionismo. Gabi, o que é nutricionismo? Você reduzir a comida ao nutriente que aquela comida vai ter. Não vou conseguir. Você olhar pro pão e falar que é carboidrato. Você olhar pra carne e falar que é gordura. Você olhar pro azeite... você olhar pra carne e dizer que é proteína. Gente, tem carne que tem mais gordura do que proteína, proporcionalmente. Sim. E aí você tá comendo a carne como o caminho, a verdade é a vida. As coisas não são... Volta pro não é preto no branco. Então, o que a gente viu nos últimos anos? O nutricionista fazendo o papel de prescritor e policial alimentar dos pacientes. E a gente viu a comida ser reduzida de... Gente, a gente come arroz com feijão no almoço porque é cultural. Se a gente estivesse na África do Sul, a gente comia isso no café da manhã. Por que a gente não come no Brasil? Porque a gente não foi ensinado. Tudo... Vamos olhar aqui, ó. Tudo que você é, meu pequeno ser humano, alguém lhe ensinou. Perfeito. Se você é um pau no cu, alguém lhe ensinou. Ai, Gabi, foi minha mãe. Não bote a culpa só na sua mãe, não. Porque você foi pra escola, você conviveu com coleguinhas, teve uma professora que lhe ensinou, não ensinou. Aí depois veio uma pessoa que você se relacionou, e aí ela lhe mostrou que era normal ter ciúmes e esburrar a parede, e você se afastar de todos os seus amigos. E aí depois você entrou na faculdade, e aí você só descobriu que você precisava ganhar dinheiro pra ganhar dinheiro. Não é porque você aprendeu que tá certo necessariamente. Às vezes você só está reproduzindo preconceitos históricos e estruturais. E naturalizando isso. Sim. Então tem que botar a mão na consciência. Cara... Perfeito. E assim, eu te ouvindo falar... Lacre. Te ouvindo falar como realmente conhecimento é poder, amor. É poder e autoestima, pra gente inclusive. Não ser... e pra gente não ser tão alienado e tão leigo de tudo. E aí, te ouvindo falar, só uma pontuação rápida, mas a gente fez até um episódio sobre sexismo, inclusive já assistiram? Eu vou ouvir, maravilhoso. Porque isso perpassa sempre, então ainda mais falando de gênero, né, que a Sofia perguntou, mas para nós mulheres, como ainda tem uma questão com o corpo, pra gente sempre se encaixar, pra gente pertencer, pra gente ser aceita, pra gente ser validada a partir do nosso corpo magro, a partir de corresponder às expectativas de uma cultura, de uma pessoa, ainda mais pra gente, porque, cara, pra um homem, o bucho de cerveja, alguém fica falando? Gente, o homem hétero, ele precisa ser estudado dentro dos laboratórios. Porque eu não sei se você já... Eu não vou dar o dado certo, mas porque eu ouvi, não foi uma coisa que eu li. Mas eu vi em algum podcast a pessoa falando assim, é porque tem uma pesquisa que um homem... Não, eu li num livro. Qual foi o livro? Não vou lembrar. Era assim, um homem, se ele cumprir com 50% dos requisitos da vaga de emprego, ele se candidata pra ir lá tentar a vaga. Se uma mulher cumprir 100% dos requisitos, talvez ela ainda não vá se candidatar. Sim, é isso.
A imagem, ainda tem isso, não é esperado só o intelectual, né? E a bagagem, o repertório de conhecimento. Não, é como a mulher está vestida, como é que ela se porta ali, não sei o que, isso não é esperado de um homem. Então, olha que violência, olha que peso maior, desde o nascimento, que a gente tem que passar por isso. E aí que a gente adentra também mais especificidades e atravessamentos, né? Quando a gente fala dessa diferença e dessa exclusão sexista, né, da mulher, a gente também já entra numa pauta de se for uma mulher gorda, né, uma mulher preta, uma mulher trans, quais são os atravessamentos que isso vai ter para essa vaga de emprego? Mas é mais marginalizado ainda, né? Esses grupos, então, mulher periférica, preta, gorda. E assim, não tem como não falar de gênero, porque sempre sobrecai mais para nós mulheres, em qualquer instância, de qualquer modo. É só a gente voltar para a infância, pro bebê que eu tava falando. A criança, o homem, o que ele vai ser ensinado? A brincar, a pular, a correr, a brigar, a construir, a lutar. A mulher, a performar, a aparentar, a se calar, A não se ultrapassar os diminuir, limites. a aprender a cuidar de bonecas fictícias. Então, quando eu acho muito significativo isso, sabe? No grupo de terapia alimentar, a gente sempre repete quase todos os encontros que a infância é um solo que você pisa a vida inteira, né? Sagradíssimo. E isso é um dos grandes motivos que faz as meninas terem transtornos alimentares e os meninos não tanto. O nosso corpo é colocado desde que a gente começa a entender o mundo como central, como performático, como a forma que a gente é validada ou invalidada. Os homens não. É sobre o que eles fazem, é sobre a produção, é sobre não sei o quê. Que é, realmente vai lá ali pro outro limbo também, do não podem chorar, não sei o quê. Tem atravessamentos, né? Um estereótipo. Mas trazendo pra mulher, a gente é ensinada a aparentar desde muito nova. A menina tem que chegar de laço, a menina tem que usar o sapato desconfortável, a menina tem que usar o vestido. Gente, aquelas roupas não são funcionais para as crianças correrem, para as crianças meninas brincarem, para serem pra crianças, suarem, né? para elas serem crianças. Então, e aí isso vai puxando várias coisas. Puxa a sexualização, aí puxa as crianças, criança não é mãe. Aí, mulher, aí vai puxando. É mais outra episódio, parte 3, que a gente vai fazer. Mas tem um ponto que tu me perguntou e eu não respondi. Pressão estética e gordofobia. Todas nós sofremos pressão estética. Todas nós, desde criancinha, a gente vai sofrendo pressão estética. Agora, a gordofobia, ela só acontece quando o corpo é maior. Então, assim, a pessoa... vamos lá. A gente tem uma mulher gorda aqui no centro. A diva, né? Ela vai sofrer pressão estética, de fato, mas ela vai sofrer muito mais gordofobia. E quanto mais o corpo aumenta, mais aumenta a gordofobia. Por quê? Porque aqui, ó, isso aqui é uma pessoa curta, isso aqui é uma pessoa magra. A pessoa magra, ela sabe que a Gisele Bündchen fez dieta, ela sabe que a Alessandra Ambrosio é considerada uma angel, ela sabe que a mulher do trabalho dela, que é mais magra, todo mundo elogia, ela vê que a mulher que é gorda do trabalho dela, ela sofre preconceito, então ela tá aqui situada numa tentativa de adestramento, que é ela está sempre sendo relembrada de que o corpo dela é a forma que ela se expressa no mundo, é a forma que as pessoas validam ou não ela, e que não sei o quê. Então, beleza, tem um sofrimento aqui bem significativo, cultural, social, de expectativas, tudo isso. Agora, essa mulher aqui, além dela sofrer tudo isso aqui, porque ela viu a protagonista ser a magra, a loura e a rica, ela viu a mulher gorda ter que ser a engraçadinha pra se provar, ela viu tudo acontecer, mas ela sofre o preconceito. Porque se a mulher magra entra na academia, não olham feio pra ela. Se a mulher gorda entra na academia, olham feio pra ela. Se a mulher magra chega pra falar que ela tá sentindo dor de ouvido, vão dar um remédio para dor de ouvido dela. Se a mulher gorda chega lá, vão pensar numa possibilidade de tentativa para associar a dor no ouvido com peso e mandar ela emagrecer. Para depois que ela emagrecer, ela volta lá. Já caiu o ouvido dela, nesse momento. Então, lembrem disso. Pressão estética, todo mundo sofre. Gordofobia, quanto maior o corpo, maior o preconceito. Quanto maior o corpo, maior a exclusão. Quanto maior o corpo, maior o desconforto. Ponto. Porque é isso. Essa pessoa aqui, ela cabe na ressonância. Essa pessoa aqui ainda cabe na ressonância. Essa pessoa aqui, fictícia, não cabe mais na ressonância. Então, aqui eu já esbarro na necropolítica. Eu não esbarro só numa desigualdade social, digamos assim. Entendeu? Perfeito. E aí, entra até uma coisa. Eu tava uns 6 meses atrás, eu tava conversando com o meu orientador sobre esse boom das medicações, né? Boom das medicações, banalização, o acesso ficando mais fácil. Ele olhou e falou assim, Gabi, o que consideram como doença, obesidade, vai ser doença de pobre.
E se vocês pararem radicalmente pra analisar, é um pouco. Agora, principalmente dos últimos anos pra cá. Se a gente estivesse tendo essa conversa 10 anos atrás, talvez eu me revoltasse com essa fala. Mas com o que eu entendo hoje, e isso obviamente não é culpabilizando as pessoas que não têm acesso, que não têm dinheiro, que não têm... Não é isso. É mostrando o quanto o sistema é cruel, é excludente, é segregador e quer manter... Gente, só se mantém a desigualdade. Porque tem gente que ganha... Se tivesse todo mundo perdendo, a gente não tava aqui. A gente já teria derrubado tudo e ido atrás de fazer outra coisa. Mas os sistemas de poder, eles, é o que move o mundo, né? É o capitalismo, é o patriarcado. E hoje em dia, a gente não tem só a indústria farmacêutica, que a gente tinha 2 décadas atrás. Há 2 décadas atrás, nasceu a indústria fitness, né? Que se diz fitness. Mas agora a gente tem a indústria do wellness. Porque a gente implodiu a indústria fitness. Tem muita gente que odeia a indústria fitness. Tem muita gente que não se encaixou na indústria fitness. Tem muita gente que não tava cabendo. Aí eles inventaram o wellness. Porque o burnout popularizou. Se o burnout populariza, eu tenho que falar sobre o bem-estar e a qualidade de vida. Mas aí o capitalismo é tão... Gente, o capitalismo se apossou do feminismo, o capitalismo se apossou do bem-estar, o capitalismo se apossou de tudo. Porque é assim que opera, entendeu? E aí, por exemplo... Hipocrisias. A Sadia tem hambúrguer vegetal. Por quê? Porque vende. Eles vão perder dinheiro? Não vão perder dinheiro. Mas eles vão deixar de produzir carne? Não vão deixar de produzir carne. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Gente, sigam o dinheiro. Quando vocês quiserem entender alguma coisa, segue o dinheiro. Entendeu? De onde o dinheiro vem, é pra onde o dinheiro vai lucrar e é onde vai atravessar a nossa vida. Por que eu tô falando isso? Várias das pesquisas que vocês viram aí, talvez, no último ano sobre o Ozempic foram patrocinadas pela Novo Nordisk, que é a farmacêutica que produz o Ozempic. Conflito de interesse. Tem muito Daí a gente já conclui muita coisa, de interesse, né? Na vida. Tem muito conflito de interesse. E aí a gente tá moldando existências, a gente tá moldando psíquicos, a gente tá moldando seres humanos com base no charlatanismo. E é sempre em prol do benefício próprio, não de um coletivo. Nunca. E que se usa do nome desse benefício, né? Desse coletivo. Pra ser velado e mascarado. O wellness é não trabalhar 6 dias na semana. O wellness é você conseguir dormir bem. O wellness é você saber que o seu dinheiro vai dar pra você pagar as suas contas. O wellness é você sair das relações disfuncionais que você tem. O wellness é você não passar 7 horas scrollando. Pra quem não é da geração Z, scroll é rolar o feed. Isso deveria ser o wellness. Gabi, o que é alimentação saudável e adequada? Cortar carboidrato não é comer fruta. O que é alimentação? O que é um movimento perfeito? O que você consegue fazer? Se você não consegue caminhar no seu bairro porque não tem segurança, se você não consegue pagar uma academia, se você não... Então é isso, a gente precisa ampliar a lente. Porque a gente está sendo reducionista. Mesmo, assim, na forma que a gente olha pra comida, na forma que a gente olha pra rede social. Mas isso eu acho que é uma consequência da aceleração, do boom das redes sociais e de tudo isso, né? Que a gente vai ter. E é interessante essa questão do wellness, porque hoje a gente está falando aqui muito dessa questão da banalização, né? Do reducionismo também. Como hoje músculo também vai ser esse sinônimo de saúde, né? Muitas vezes. Ah, que a Gabi falou no carro, né? Sim. Mas é porque eles perceberam, o próprio transtorno alimentar responde isso. Você consegue chegar no corpo magro perdendo saúde, né? Então, tipo assim, se eu só parar de comer hoje, provavelmente eu vou desnutrir. Então, eu vou emagrecer. Sendo que aí, chega nesse ponto. Como eles viram que tinha muita gente conseguindo chegar na magreza, porque você não chega só pelos meios financeiros e você não chega só pela funcionalidade, bota-se um novo degrau. Porque agora não adianta eu ser magro. Eu tenho que ser magro e eu tenho que ter o braço tonificado. Porque o Pilates Arm é o que me diz que eu tenho tempo e dinheiro suficiente para estar movimentando meu corpo às 9 da manhã, às segundas e quartas no estúdio de Pilates mais caro, porque isso é saudável. Não, Mona. Aí bota hot yoga, bota... Então, cara, os estúdios de atividade... Eu amo, mas
vê as pessoas que estão lá dentro. Não, E aí exatamente. sai, A atividade... Senta numa praça da cidade e vê as pessoas que estão passando. Pra tu me dizer, vocês que trabalham na pesquisa também, se é uma amostra fidedigna com a sociedade. Não é. E assim, a atividade é legal e tá tudo bem a gente fazer. A questão é eu preciso pra me encaixar, pra pertencer nesse mundo, porque só assim eu vou ser aceito. Então, aí, gente, porque é muito caro. A quantidade de estúdios de atividades físicas com novas propostas e dinâmicas tá crescendo absurdamente. Agora tem um que, inclusive, eu queria testar, mas de que tá um boom, às vezes não é nem identificação da pessoa, mas uma amiga que tá fazendo, e aí as redes sociais, isso que eu acabei de falar, mas que é assim, é Muay Thai junto com funcional, com musculação, tudo junto. Gente, tem gente Caríssimo. que vive essas rotinas intencionalmente para criar essa imagem. A gente precisa lembrar disso. Tipo, isso não que eu é tô uma coisa só... Não é uma coisa só... Não é natural. Lembrem que tudo que vocês veem é pensado. Eu ter vindo com a blusa Barrigas Dobram, eu pensei, gente, estou indo pro podcast, no podcast vai ter os cortes, nos cortes a gente vai botar na rede social, na rede social vai viralizar, na viralização vão ver Barrigas Dobram. Então, assim, tudo... Pelo menos, eu sou defensora de que tudo deveria ser intencional, né? Porque muitas vezes o piloto automático é um grande caos. Mas é pensado. E aí é isso, por exemplo, aquele vídeo que viralizou do Guto Galamba e os 30 Gordos. Nossa, era isso que Aquilo eu ia te ali foi perguntar. feito pra viralizar. Aquilo ali, as pessoas que foram escolhidas pra estar lá, elas foram escolhidas. Se você tivesse sentado uma pessoa que pensa o que eu penso... Eu tenho uma aluna gorda, maravilhosa, que sentaria ali, minha filha, daria um lacre naquele homem que ele não levantava mais da cama. Mas não ia, não era pra lá, entendeu? Tipo assim, esses programas, essas coisas, gente, a massa de mídia é de manobra, é feita pra gente emburrecer mesmo. Fiquei com um pouco de depressão. É que o mundo é muito doido, velho. E você tirar as lentes que te cegam e você ir vendo cada vez mais e trazendo mais complexidade... Você vai ser indignado. Cara, eu acho que é isso que resume, assim, que não dá pra resumir, mas a parte 1 e 2, a gente tem que expandir esse nosso olhar mesmo, a gente tem que ampliar, porque a gente tá no mundo. E a gente vai viver nele ainda por muito tempo. Então, a partir do momento que a gente se educa, tem essa autopercepção primeiramente, mas que a gente se conscientiza, porque, cara, a gente não tem como alcançar a transformação do mundo nem do dia pra noite, nem às vezes por anos. Assim, total. Acabar com isso, transformar isso, porque também depende de um esforço individual. Mas De assim, quem não quer se esforçar. é igual, não ajuda quem não quer ser ajudado? Pronto, amor, quem não quer ver, não vai ver, enfim. Mas assim, de que as pequenas transformações que a gente faz desses atos políticos, desse ato de senso crítico, de questionar mesmo, de interrogar, isso já faz uma revolução. Entendeu? Igual aquela frase que eu trouxe no sexismo, que eu já esqueci, que Uma foi do mulher livro... confortável em si é uma revolução. Mas a Marcela Ceribelli dos Sintomas, que ela fala isso que quando a gente nomeia as coisas individualmente, isso já causa uma revolução interna. Imagina nomear coletivamente, é uma revolução total. Então, assim, é isso. O seu trabalho é magnífico, o nosso trabalho, a gente ter esse espaço aqui do Entre Escutas e receber pessoas como você, e você propagar nas redes sociais, e a gente também... Cara, isso é transformador mesmo. Mas é mesmo, assim. Eu sou muito defensora de que a gente transforma o mundo ao nosso redor, né? Então, eu tenho muita energia e eu tenho muita vontade de fazer acontecer, mas, cara, tem dias que eu tô completamente desesperada. Porque tem dias que eu saio de 6 atendimentos que, assim, a sociedade falhou com as minhas 6 pacientes. O âmbito familiar falhou com as minhas 6 pacientes. Tipo assim, e se eu achar que vai depender do meu bracinho pra eu salvar todas elas, não vai. Mas não é porque não depende do meu bracinho que eu não vou gravar um story e vou falar sobre. Não é porque não depende do meu bracinho que eu não vou tentar achar os caminhos que cabem a mim, dentro da minha energia possível, porque eu falei, né? Fui burnoutada 2 vezes, com 24 anos já tinha 2 burnouts. E aí, de lá pra cá, eu uso uma lógica que é pra criar conteúdo, mas que eu acho que serve pra vida e que eu acho que serve pra alimentação e pra gente, que é... A gente tem que pensar em 3 coisas quando a gente vai decidir fazer uma coisa. O que a gente quer e o que a gente precisa fazer. Tem coisa que a gente quer, é da ordem do desejo. Tem coisa que é da ordem da obrigação e a gente precisa pra pagar as contas e viver no mundo capitalista. Mas aí o que a gente tem é energia. Gente, meus primeiros tempos de trabalho, eu só pensava no que eu queria fazer e no que o mundo precisava, que é o terceiro ponto. Sim. Então, o que eu quero fazer e o que o mundo precisa. O que eu quero fazer e o que o mundo precisa. Depois do segundo burnout, eu entendi que eu preciso levar em consideração a energia que eu tenho pra fazer isso. Perfeito. Então, tem dia que eu tenho energia pra estar aqui, gravar 2 episódios e atender 6 pacientes. Tem dias que se eu não chorar em posição fetal o dia inteiro, pela
desgraça da sociedade que a gente vive, eu não vou ter energia pra vir gravar os 2 dias aqui, né? Então, eu acho que é uma forma que a gente vai vivendo com muito mais sentido pra gente, pros outros, pras situações. E isso é autocuidado. Às vezes a gente falou sobre isso no episódio de burnout, inclusive. Que autocuidado não é só fazer skincare. Também Jamais. pode ser, né? Dormir, assistir um filme, pedir uma comida que gosta. Mas é a gente estabelecer, reconhecer esses limites, né? A gente ter essas pausas. Porque você precisa se acolher também. Você não é uma máquina, como você traz muito, né? Então, isso precisa ser acolhido e entender que nem sempre nos cabe e nem sempre a gente vai dar conta. E que isso é necessário. Gabi, trazendo um pouco aqui para esse contexto que a gente está falando, eu queria te perguntar um pouco sobre esse conteúdo, né, das redes sociais que são tão falados, que são tão propagados. E, assim, hoje a internet, eu ia dizer que ela é uma terra sem lei, né? Ela tem lei, né? Mas não é cumprida. Então, na prática, é uma terra sem lei. E hoje em dia a gente vê muitas produções, muitos compartilhamentos de coisas, como a gente até falou um pouco no início do primeiro episódio, de coisas ilusórias, da dieta restritiva que vai te deixar saudável, da dieta restritiva que vai te deixar magra, que pelo senso como vai te deixar saudável, a coisa perfeita. A gente tem muito essa questão, dessa positividade tóxica, como acabar com depressão, um pouco dessa cura, né? Cura. Nós temos que ser curados, né? A gente não pode estar sentindo nada, nem uma dorzinha na unha. Tem que ser magro, perfeito. A gente tem que ser a melhor versão de nós mesmos, né, Sofia? Nós temos que acordar às 5 horas da manhã e movimentar o nosso corpo e tomar um café da manhã instagramável e depois seguir para um trabalho que não nos traz sofrimento, ele nos traz prazer e bem-estar e transforma o mundo ao nosso redor. E aí a gente ainda consegue ver os nossos amigos, a gente ainda consegue ter tempo para ler, a gente tem tempo para dormir 8 horas, se relacionar com as nossas pessoas e foi mentira os últimos 2 minutos. Fazer uma yoga, caminhar com pet, enfim, muitas coisas. Conta, dar né? conta de tudo. Eu tenho uma paciente minha de 14 anos, ela chegou assim, muito... Tem depressão, tem esse contexto, tem transtorno alimentar. Mas ela chegou assim, muito desmotivada, tipo, Gabi, eu não tenho motivação pra fazer nada da minha rotina e não sei o quê, só pra ir pro hipismo que eu gosto. Eu falei... Quem diria que ser um pequeno fruto do capitalismo e da performance não faria você ter motivação, né, meu amor? Você vai pro colégio porque você se sente obrigada, você estuda porque você se sente obrigada, você estuda mais ainda porque você se sente muito obrigada. Você vai pra fisioterapia porque a sua mãe lhe obriga, você vai pra tal canto porque o seu pai pediu e você faz tal coisa porque tal pessoa. Como tu queria estar fazendo tudo isso com um sorriso na cara? Tipo, e é engraçado, tem umas trocas incríveis com essa paciente. Teve um dia que ela falou assim, mas eu não sei o que eu tô sentindo. Eu falei, e precisa saber tudo? Da mesma forma que Marcela Ceribelli nos disse que nomear nos ajuda a atravessar, às vezes tentar nomear te impede de ter ação pra sair de onde tu tá. E tu precisa da ação pra sair de onde tu tá. Porque, até ouvindo o Gostosa Também Chorou essa semana, ela falando que você precisa sentir o fundo do poço, mas tem hora que você precisa quebrar o pacto com a melancolia e falar, chega, amor. Agora eu vou ter que, eu não esse sei é o pra movimento, onde, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Isso. E aí, é por aí, mas assim, cara, a rede social é o que a gente tava falando no final da segunda parte, né? Tipo, ainda bem que não é só o charlatão que tá na rede social. Ele vai receber mais views, ele vai receber mais compartilhamentos, ele vai receber mais ibope, ele vai ser mais famoso. Mas eu não quero ser famosa, eu quero tentar ajudar a vida das pessoas. Então, se com 15 mil seguidores eu já causo atravessamentos e transformo realidades e alimentações de uma forma genuína e revolucionária... Eu não quero viralizar para 200 mil seguidores, sabe? Mas aí é da minha ética, é da minha responsabilidade, é do meu ser, né? Então eu acho que a gente precisa lembrar, toda vez que você esbarra num conteúdo, pergunta assim, será que não é bom demais para ser verdade? Se ele fala que ele vai curar a tua depressão, tu fala, será que não é bom demais pra curar a minha depressão? Aí ele fala assim, não, mas vai te diminuir não sei quantos centímetros de cintura. Aí tu fala, mas será que não é bom demais pra ser verdade? Se faz essa pergunta, várias vezes que tu olhar assim na rede social, tu fala, será que não é bom demais pra ser verdade? Será que não é bom demais pra ser verdade? E junto com essa, ai, Gabi, mas eu tô comparando meu corpo com o da blogueira tal. Mas compara o resto das coisas. Compara se... tem pessoa pra cozinhar a tua comida também, que nem tem a dela. Ah, não, então não dá pra comparar tanto. Ai, mas ela paga a academia mais cara e o personal mais caro da cidade paga não, né? Porque é publi. Ai, eu não tenho mais... Então não compara só o que tu tá querendo comparar. Tem que comparar o todo. Quero comparar? Pois eu vou comparar do dia que a pessoa nasceu até o aqui e o agora e perguntar se eu trocaria de vida com ela. Se tu não trocaria, por que tu tá comparando? Bicha, vamos aprender a viver. Por favor! hein? Gabi, mas eu te ouvindo, eu amo atender adolescentes. Realmente é um público, assim, que tem muitas pérolas, sai muita coisa dali.
E eu acho que é muito isso, de querer muitas respostas, né? Porque, na verdade, eles vêm dessa transição, né? Não é mais criancinha, né? Saiu da infância, mas já vão ser adultos na maioridade e tem muitos questionamentos. E imagina uma cabecinha dessa, um turbilhão de emoções e tal, e a gente ser esse caminho facilitador também para qualquer público, mas assim... Quando você falou da adolescência, eu pensei que é algo que eu queria muito pontuar, que a gente viu conversando no carro, mas não tem como, a partir do seu vivido também, da nossa experiência pessoal, mas trazer, e na verdade, acho que se acopla a tudo mesmo, que, por exemplo, desse mundo artístico, né? Eu já falei em alguns episódios, mas eu trabalho, né, com o público baby, né, com as criancinhas baby, e o público infanto-juvenil na dança. Então, assim... Você, né, nas redes sociais, a Gabi compartilha isso também, do seu vivido dentro da dança. E não só da dança, assim, mas num meio onde o corpo ele é muito exposto e vigiado o tempo todo. Então, assim, a pressão, a cobrança que eu vivi também, mas de a gente estar ali sempre tendo que oferecer o melhor, né, fisicamente mesmo, para performar. Porque a gente está sendo julgado sempre por jurados em competições de dança, em festivais, em espetáculos, isso e aquilo. E como esse meio da dança, ele pode ser muito perigoso e muito nocivo para justamente crianças que estão em desenvolvimento de uma maturidade, né, de uma identidade, de uma personalidade. Então, como é precioso esse cuidado também de quem gerencia isso, dos professores de dança, qualquer professor, né, enfim. Mas eu quis focar na dança, eu queria te ouvir disso também, que você deve receber também, eu já recebi, mas nesse contexto de que como esse corpo, ele é o tempo todo avaliado, né? O tempo todo. Então, assim, só pra finalizar, mas de como até nas roupas isso diz muito, né? Que a gente usa muito colã, muito meião, a gente se vê no espelho o tempo todo, aquele espelhão. A dança é muito nua. Muito. O jazz é muito nu. Exatamente. É diferente dessas urbanas que tem a roupa mais largada, né? Mas de como isso precisa ser desconstruído também. E os professores e as pessoas que trabalham dentro do dança e ambiente. Gente, a arte, o contexto artístico, cultural... É pressão o tempo todo, eu digo, de todos os artistas, seja qual seja o âmbito, né, do audiovisual, cinema, teatro, mas é o tempo todo aquela cobrança constante. E a dança, você é muito carregado, você faz coisas em par, você faz pegadas, então, assim, como é necessário esse cuidado, essa atenção, esse tato e humanidade mesmo de que você tá cuidando e tratando de um corpo de uma outra pessoa. E como isso vai se revelar também, porque... Você tá tratando de uma pessoa, não de um corpo. De uma pessoa, exatamente. Mas eu digo corpo porque isso é avaliado. Sim. Porque, poxa, quando a gente vai ver uma linha estética, né, corporal alongada, você tá olhando pros membros inferiores, superiores, você tá olhando pro queixo que levanta num balé clássico, você tá olhando pra um coque impecável de gel, amor, pra uma sapatilha que tá amarrada perfeitamente, a de ponta. Então, assim, como isso é necessário, porque isso forma também aquela pessoa que você disse, né? A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E, às vezes, o primeiro polo de identificação daquela criança, daquela pessoa, é a dança, muitas vezes. E eu digo, porque isso me atravessou. Uhum. Então, o primeiro lugar que eu me encontrei foi a dança. Eu tentei outros esportes, não me identifiquei. Então, ali eu fui construindo esse meu caráter, essa disciplina. E se isso for muito danoso, isso for muito rígido o tempo todo, a cabeça fica muito adoecida. E eu estou falando, gente, eu falo isso, eu tô falando muito, né? Mas eu falo isso porque eu vejo alunas minhas de 7 anos de idade, 8 anos, extremamente nervosas e se cobrando porque não decorou todas as coreografias que elas foram designadas a fazer. Então, assim, tia, eu não posso esquecer, tia Jade, né? Tia, eu não posso isso, porque tal sequência eu ainda não consegui pegar tal passo, e porque o figurino não ficou bom. E eu vejo, sabe, a linguagem corporal delas tão pequenininhas e, tipo, se vendo assim no espelho. Aí tem muita questão da comparação, que é algo que você pode trazer, que as redes sociais propagam muito. Mas é isso, assim, pra fechar a minha fala, porque isso me atravessa, deu pra ver, né, de uma forma muito pessoal, mas é como a gente tem que mudar a forma como vai conduzir isso também nesses espaços, principalmente com essas crianças que estão em formação. Então, acho que é isso. Primeiro, quando eu tô presente, nenhuma mulher pede desculpa por falar demais, tá? Uou! Eu já ia... Perdão por pedir desculpa. Pois é.
Gente, não pede desculpa por falar demais não, porque é muito preciosa a troca. Mas eu venho do mundo da dança também, de fato. Eu comecei a dançar com 9 anos. Eu evoluí muito rápido. Então, assim, eu sempre dancei com pessoas mais velhas. Eu entrei numa turma que as meninas eram todas mais novas que eu. E eu passei por esse processo de evolução dentro da academia, né? Então, da academia de dança. Eu dancei com as mais novas, depois eu dancei com as da minha idade, depois eu dancei com as um pouco mais velhas. E, tipo, com 13 anos eu dançava com os adultos. Já. Então, assim, vai criando vários atravessamentos, porque mais velha já, eu lembro de mais nova, ouvi professoras comentando o corpo de uma coleguinha, então às vezes não é diretamente com você. Às vezes você aprende pelo medo do que você vê acontecendo ao seu redor. Tem criança que age de uma forma X porque ela vê a mãe apanhar do pai. Não é porque ela já apanhou, entendeu? É porque pelo que ela tá vendo, pela situação dali, ela vai introjetando tudo isso. Então, a dança é um lugar onde jurados em competições colocam corpos fora do padrão. É legalizado na dança desde... Eu acho que o que a gente vive socialmente hoje, na dança já era normal em 2000. Então, assim, você fazer na dança, pras modelos, pros atletas. Na hora que eu tava falando, gente, psicologia do atleta é uma das coisas mais bizarramente necessárias do mundo. Porque eles estão treinando e eles estão sendo hiperprodutivos e eles têm que ser hiperperformáticos e eles têm off-season, depois eles têm season e aí eles têm que controlar peso e aí o peso não é diferente da performance. Então, assim... Trabalhar com o corpo é um dos grandes fatores predisponentes para desenvolver transtornos alimentares. Seja você modelo de passarela, seja você bailarina profissional do jazz ou do balé, seja você atleta de levantamento de peso, entendeu? Inclusive, eu tava na feira essa semana com as camisas e aí veio uma lutadora comprar uma camisa e ela falou, Gabi, eu vou com essa camisa no dia da pesagem porque eu não aguento mais o povo perguntar se eu não tô lenta porque eu tô com esse peso, se não era pra eu estar emagrecendo, eu tô no meu peso pra minha categoria. É aqui que eu luto há 30 anos. E as pessoas não respeitam por conta do meu formato corporal. E eu falei, eu sinto muito, porque eu tenho certeza que isso acontece. Mas assim, se vocês forem parar pra falar, quando a gente fala de corpo de atleta, a gente tá pensando no corpo da modelo. O corpo do atleta, se você pegar uma Olimpíada e você botar todos os atletas da Olimpíada, é que nem a vida. Você vai ver menina dessa finura branquinha. Você vai ver um homem gordo deste tamanho. Você vai ver. O corpo do atleta é o corpo que é capaz de fazer. Não é o corpo que é capaz de aparentar. Mas no fisiculturismo... Mas não tô falando nem com o fisiculturismo, né? Vamos lá. Deixa aqui. É só 5%. Eles pra lá. Então, assim, o corpo do atleta, ele é capaz de fazer coisas. Ele não é capaz de performar. Performance é coisa do tempo da rede social. Performance é coisa do tempo da passarela. Performance já vai mais pro mundo da moda, entendeu? Que é essa ideia do manequim, do modelo a ser seguido, né? E aí a gente vai até pra isso. Gente, os manequins e os modelos a serem seguidos, eles não são a amostra representativa da sociedade, entendeu? A gente tem um PMG de uma grade de roupas de uma marca X que, gente, se eu sou o G numa marca, você não veste metade do país. Exatamente. E aí, pra mim, você é burro, porque você tá deixando de ganhar dinheiro. Você, além de ser preconceituoso, você é burro, entendeu? Porque as pessoas estão aí, por mais que elas ganhem menos... Vocês sabiam que uma pessoa... Vocês sabiam que tem cláusulas em lei trabalhista que pode demitir de justa causa se a pessoa engordar? Vocês sabem que tem lugar que fala que a pessoa, se ela não couber no fardamento, ela não trabalha? Isso é a gordofobia institucionalizada, gente. Entendeu? Então, assim, é muito sério. Tipo, eu já ouvi coisas em consultório de casamentos de 15 anos que o cara olhou pra mulher e falou que ela tinha 1 mês pra perder peso. Se ela não perdesse peso em 1 mês, ele ia separar e levar a filha junto. Então, assim, são coisas muito sofridas mesmo. Tipo, um dos casos que eu sempre falo quando eu vou dar palestra foi um jovem negro periférico, que teve umas complicações, foi levado numa ambulância pra uma UPA e chegou na UPA e não tinha maca pra ele que suportasse o peso dele. E ele ficou esperando maca. Nessa espera de maca, ele teve uma parada cardíaca. Quando foi lá no laudo dele, colocaram que ele morreu por obesidade. Ele não morreu por obesidade, ele morreu por gordofobia médica, ele morreu por negligência do Estado, ele morreu por falha das instituições. Entendeu? E aí, vira e mexe, vai sair isso. Mulher que morre por tomar remédio... É porque agora tem as medicações oficializadas. Mas, gente, tem gente morrendo por tomar coisa que não deveria a vida inteira. Sendo que aí chega, a pessoa tem um corpo maior, e aí lá coloca que é por obesidade. Não é.
Não é, entendeu? A gente tem que falar de comportamentos saudáveis. Aí a pessoa pega e fala assim, ai, Gabi, mas com 5% de perda do peso, que é a classificação que a gente... Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas a gente não usa mais peso ideal. Tipo, teoricamente, se uma pessoa vai no médico, vai no nutricionista, a gente não usa aquele cálculo que a gente usava quando a gente era menor, de um peso ideal, com base na sua altura, na sua idade e tal. A gente fala, pro tratamento do que é entendido como obesidade, em percas de percentual de peso. Eu, Gabriela, trabalho com mudança de comportamento, né? Então, tipo, eu vou olhar e vou falar assim, cara, chegou aqui, a gente quer trabalhar, eu tô sentindo alguns desconfortos, algumas queixas e tal. Eu preciso perder quanto de peso? Não, você precisa se comportar de tal forma. Se você se comportar de tal forma, talvez você até perca esse peso. Mas se você não tá se comportando, pra mim não adianta o peso que você vai perder. Porque pode ser que você perca um peso deixando de comer, tomando laxante, fumando cigarro e deixando de dormir. Pra mim isso não basta, isso não vale, isso é piorar a sua saúde. Inclusive tem muitas pacientes tomando medicações prescritas por médico que estão piorando a saúde de forma absurda. Cara, pacientes minhas que nunca tinham ficado doente em 1 ano de tratamento e estão ficando doentes 2 vezes por mês agora. Nossa. Paciente que treinava com constância e agora não tem força pra treinar porque fica vomitando e passando mal. Então, assim, cara, tudo volta pro comportamento. Tudo. Por isso que eu sou assim com a psicologia. Porque a forma que você se comporta é a forma que você vive sua vida. É a forma que você produz saúde. É a forma que você produz doença. E outra coisa, gente. Todo mundo na vida vai ser saudável e vai ser doente. Todos nós, entendeu? Tipo assim, a gente vai adoecer. A doença, ela está intrínseca à condição humana. Então, essa coisa utópica de eu não posso adoecer nunca. Eu tenho que performar sempre. Eu tenho que produzir horrores. Você vai adoecer, meu brother. Você vai assim ter como um você burnout vai e talvez um sofrer, transtorno alimentar. vai chorar... Você vai ter um quadro depressivo, não necessariamente você vai ter depressão. É inerente à existência humana, né? Isso vai nos atravessar. Gente, dores e delícias. Tudo é dores e delícias. Quando você tava falando o negócio da dança, eu até pensei isso. Eu falei, cara, a dança me salvou e me destruiu. A dança fez eu ser faladeira e eu não ter problema com câmera e eu gostar de ser o centro das atenções e eu confiar no meu corpo horrores. Muito do que eu confio no meu corpo hoje é pelo tempo que eu dancei. Porque eu sei que se tu falar assim, tu falar encaixa a escápula, eu sei encaixar a escápula. Se tu falar solta a escápula, eu sei soltar a escápula. Se tu falar tal coisa... É uma consciência então eu corporal. conheço o meu corpo de uma forma bizarra que isso eu só tenho por conta da dança. Mas os piores comentários que eu já ouvi foram dentro da dança. Então, assim, dores e delícias. Eu acho que é uma das frases que eu mais falo. Antes feito que perfeito, dores e delícias é super. Mas eu acho que a gente precisa parar de ser negligente com as dores que a gente consegue evitar. Sabe? Tipo, um comentário de uma professora de dança pra uma menina de 7 anos pode marcar a existência dela e a professora nunca nem lembrar do que ela falou. É exatamente. Entendeu? Isso não é mimimi, isso não é frescura, isso não é porque a geração Z e pra baixo sofrem demais. Meu querido, tá todo mundo adoecido. Entendeu? E aí, se a gente não fala nada, a gente é conivente. E eu não gosto de ser conivente com coisas que atravessam negativamente a vida de milhares de pessoas, inclusive a minha. Então, é por isso que eu abro a boca pra falar. E como tanta gente se inspira na gente também, né? Essas pequenas amarelas vão ver a professora de dança e vão querer alcançar isso em algum momento. Então, eu tenho muita responsabilidade sobre como eu vou educá-las, intervir, mediar aquela situação. Quando tu olha pra tua aluna, tu fala assim, meu Deus, tu conseguiu fazer. Meu Deus, como Muita tá mais festa, forte. amor, Meu Deus, levantou como um tá mais dedo. flexível. Coisas que elas conquistaram pela constância. Isso. Coisas que elas Que é conquistaram pelo mérito fazer, delas. entendeu? Tipo assim, ai, Gabi, tu é muito bonita. Tá bom, obrigada, pai e mãe. Eu não tenho nada a ver com isso. Tipo... Ah, mas não, sabe? Tipo, é tão além. E eu acho isso, é uma grande pobreza, né? Assim, eu acho que é uma pobreza nutricional, é uma pobreza psicológica, é uma pobreza de repertório de vida mesmo. As coisas que a gente tá focando, cara, é do ter, não é nada do ser. Aí é um bando de ser humano que não serve pra cor nenhuma, tendo um monte de coisa. Oh, nossa. E o mundo queimando fora dos palácios. De que adianta? E o mundo queimando. Perfeito. Gabi, falando um pouco agora sobre esperança. Amei! Terminar com o mais positivo. Tem esperança. Gostou, né, Gabriel? Eu acho que nessas partes, né, nesses 2 episódios, a gente falou muito, levantou muito essas problemáticas super importantes que a gente precisa ter consciência disso, a gente precisa ter o conhecimento, quem tá escutando. E aí eu queria escutar um pouco de ti sobre quais são as mudanças que a gente precisa construir, né, como sociedade, como um indivíduo também, para que o cuidado não seja violento. Destrói tudo, começa de novo. Mas tô brincando. Eu acho que a gente precisa voltar pro antes. Cara, formação.
Eu acho que tanto pensando em escola, pensando em crianças, pensando em adolescentes, a gente precisa começar a fazer uma política de prevenção também. Então, a gente precisa falar sobre movimentar o corpo sem ser focado em queimar calorias. A gente precisa falar sobre benefícios para você ser um idoso funcional, entendeu? Tipo assim, às vezes não é o comportamento que a gente está incentivando. Por exemplo, ir para a academia. Não é que ele é problemático, é o porquê a gente faz ele que é problemático. Então, existe uma forma da gente falar, vá pra academia porque você se odeia e se você for, você vai resolver. E existe uma forma da gente falar, se você for pra academia, a sua eu do futuro agradece. Qual é a forma que eu vou mais tranquila pra academia? Pô, pra mim, Gabriela, é a forma que eu tô pensando no investimento e não no ódio que eu tenho por mim hoje. Então, assim, eu acho que como sociedade, a gente precisa, fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Onde foi que a gente... É parar e recalcular. E falar assim, gente, não tá dando certo como a gente tá fazendo, como é que a gente vai fazer? Então, são coisas bem estruturais mesmo. Então, falando de políticas públicas, por exemplo. Da mesma forma que o racismo virou crime, a gente precisa entender que a gordofobia é crime. Tem gente sofrendo, tem gente que se matando. Morrendo. Tem gente se matando. Se matando entendeu? e morrendo. Então, assim, a gente precisa olhar e mudar a lente que a gente vê tudo isso mesmo. Pensar em políticas públicas, pensar em acessibilidade, pensar em... É tipo isso. Cara, se a cadeira da faculdade não cabe à pessoa maior, a faculdade está dizendo, por uma entrelinha, que aquele não é um lugar para ela. Exatamente. Entendeu? E a gente precisa entender que é um lugar para ela, sim. Então, assim, eu acho que a gente faz isso tanto no âmbito macro, ou seja, as instituições precisam mudar, as políticas públicas precisam mudar. Para isso, a gente precisa de governantes realmente que entendem e que olhem para essas questões. Mas tem uma questão micro também, de que na próxima vez que tu sentar com uma amiga que é biruleibe das ideias, tu vai ter argumentos para acolher ela e para talvez trazer uma nova visão que talvez não, mas talvez transforme a vida dela, entendeu? Então eu acho que é a gente se utilizar da nossa fala, a gente se utilizar dos espaços que a gente ocupa, a gente se utilizar dos privilégios que a gente tem para ir transformando tudo isso, entendeu? Nesse caso, eu acho que a rede social, ela vem como ajuda, né? Tipo, ela atrapalha, mas eu só tô aqui agora porque ela existe, porque eu fui lá e porque eu falei. Então, eu acho que pra esperança, cara, entender que tá muito difícil, assim, viver em sociedade. Mas pra mim, Gabi, não adianta olhar e falar, ai, tá tão ruim que eu vou ser conivente, vou fazer junto e vamos explodir todos. E aí? Não. Mas também eu não vou tirar toda a minha energia pra poder ir transformar o mundo sabendo que eu não vou transformar. Então, qual é o meio termo entre isso, sabe? É vir aqui falar, é fazer o meu trabalho na clínica, é criar o grupo. O grupo de terapia alimentar, ele surgiu porque eu sentia que tinha paciente que não adiantasse o que eu falava, se ela não visse outra pessoa passando pelo que ela tava passando, ela não ia acreditar em mim. E aí eu coloquei ela no grupo e ia resolver. Entendeu? Olha só o poder Porque o grupo é uma ferramenta terapêutica onde eu vejo que eu não tô sozinho nesse mundo cuspido aqui, entendeu? Eu não sou influenciada, não fui eu que fui... Tudo bem. A sua casa, a minha casa e a casa do Gabriel têm atravessamentos diferentes. Mas a geração e a sociedade têm atravessamentos que são iguais. Então, coisas que foram aversivas pra mim, talvez foram preferenciais pra você, mas afetaram a gente na preferência e na aversão, entendeu? Então, eu acho que a troca... autopercepção, 2, troca. Então, assim, a gente vai ter que trocar, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que ler, a gente vai ter que ouvir, a gente vai ter que repensar. Lado bom, tem caminhos muito esperançosos com isso, gente. Eu atendo há 5 anos no consultório e eu nunca fiz uma dieta calculada, pesada e voltada para emagrecimento. Ai, Gabi, mas eu tenho medo de não conseguir pacientes. Eu entendo os seus medos, eu entendo o seu contexto, eu entendo os meus privilégios, eu entendo que cada um tem a sua história. Mas não dá também pra você olhar e falar assim, ah, não, pois paralisei, eu vou ser só mais um pau no cu aqui no mundo. Não, entendeu? Tipo, não é porque teoricamente somos minoria que a gente vai desistir e falar assim, tá bom, pois implodam o mundo. Não, eu pelo menos não conseguiria dormir minha cabeça tranquila se eu não fizesse. Mas assim, tá difícil esse ano num nível que pela primeira vez desde que eu sou formada, eu rodei umas perguntas assim com a minha analista de será que eu vou continuar fazendo isso? Tipo, será que eu vou bancar ter saúde mental pra atravessar tudo que eu atravesso? Porque assim, realmente, cara, às vezes é mãe solteira da nutrição comportamental perante 797 charlatões. Tipo, às vezes dá uma desesperança mesmo. O que é que me mantém? O conhecimento. Então, assim, pra mim, o conhecimento, ele salva muito. Mas as redes. Então, assim, a minha melhor amiga, coincidentemente, é uma psicóloga, trabalha com transtornos alimentares. Só de eu ter ela pra eu ir reclamar,
já salva a minha vida. Só de eu ter achado uma educadora física que caminha por esse mesmo lugar, já salva a minha vida. Só de eu saber que a galera lá do Pronutra tá acolhendo paciente do SUS que nunca teria acesso a esse tratamento se não fosse ofertado pelo SUS, já salva a minha vida. Só da minha primeira paciente que perdeu 28 quilos, 1 ano e 8 meses de tratamento semanal depois, ter reganho os 28 quilos, saber que tinha reganho os 28 quilos, estar bem com isso e receber alta, minha filha... É por isso que eu trabalho com isso, entendeu? É Que por mágico. isso que eu trabalho com isso. Porque tem revoluções, tem mudanças, tem atravessamentos. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai... Talvez a gente não mude o universo inteiro, mas a gente vai mudar. E aí, nessas mudanças, a gente vai achando mais conforto pra existir, as pessoas vão existindo de uma forma mais confortável. E aí, volta pra frase que eu falei, que é da Lela. Uma mulher confortável em si é uma revolução. E é. Entendeu? Tipo, eu sou porque muitas foram e porque seremos. Perfeito. E essa troca só é possível entre as escutas. E spoiler, terá um episódio sobre grupos, então, pra falar da potência desses espaços coletivos mesmo, dessas trocas, dessas redes sociais mesmo, da Como é importante. saúde social e rede de apoio e vínculos, enfim. Tem alguma frase famosa que eu não lembro de quem é da psicologia, que é tipo assim, um negócio que um ser humano não se cura sozinho? Gente, O ser não vou humano lembrar. adoece nas relações e se cura nas relações? Talvez, alguma coisa assim. Mas não me lembro. Enfim. Essa é uma boa. Mas é isso, o que você falou no primeira parte. Que somos seres de relação e sempre vamos ser. E é isso, todas nós merecemos ter autoestima, autoconfiança e ter uma relação mais sadia e mais livre com o nosso corpo. Gabi, mais uma vez, eu não tenho nem o que, assim... Nem palavras pra Você descrever. é maravilhosa. Já acompanhava antes e agora, pessoalmente, criar uma amizade sincera agora. Sim. Passamos a ser Porque- mais fãs. É, maravilhosa. E Muito agora ganharam obrigada. amigas, vamos ter que tomar café. Privilegiosa. Gente, muito obrigada, assim, de verdade, de coração. Parabéns, horrores pelo projeto. Eu não parei pra ouvir ainda os episódios, mas eu vi as temáticas e eu falei, meu Deus, que mulheres brilhantes, assim, tipo, realmente, uma pincelada daqui, tudo de cultura, de sociedade, dos atravessamentos. Então, assim, a gente precisa de mais pessoas como a gente, fazendo um trabalho ético, respeitoso, que bote uma abordagem centrada da pessoa, né? Pra gente Isso. caminhar Amo. da pessoa pro coletivo e pras revoluções. Muito obrigada! Muito obrigada, Gabi, de verdade. Ano que vem eu volto. Com certeza. Ainda faltou Com certeza. conteúdo, amor, aqui. E você que tá aí, né, ouvindo de casa, se esse assunto te atravessou, se essa temática é uma temática que te atravessa, não deixe de procurar ajuda. Se você ficou com alguma dúvida sobre o trabalho da Gabi, sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente conversou aqui, por favor, fala nos comentários, ou fala com a gente nas nossas redes sociais. Certeza que a gente vai ter... chora, eu respondo todo mundo, gente. Exatamente. A E gente uma vai ter coisa que total carinho. Última coisa que eu falo, que eu tenho falado cada vez mais, porque eu tenho ouvido com essa piora social, porque é uma piora, assim, pra quem não trabalha dentro dessa área, não viu acontecer, né? Nunca tinha ouvido falar de medicação pra emagrecer e hoje em dia sabe o que é o Mounjaro e o Ozempic. Tipo, as pessoas mais leigas da área, da face da terra. Essa piora, ela é projeto político, ela é planejada pra gente se lascar muito, horrores elevadores, mas, enquanto há vida, há possibilidade de mudança. Enquanto há vida, há possibilidade de mudança. Gabi, mas eu sofro porque eu fui violentada sexualmente quando eu tinha 10 anos e isso me deu um transtorno alimentar e um estresse pós-traumático, uma relação disfuncional e não sei o quê. Eu tenho 62 anos. Se Deus permitir, você vai ter mais 20 anos de vida que a gente vai tratando ferida por ferida. A gente abre, mas a gente joga, a gente lava, a gente joga metiolate, a gente faz uma ferida, a gente faz um curativo, a gente tampa, a gente vai pra próxima. E você vai ficando um ser humano mais tranquilo. Você vai achando novas coisas, novas dores e delícias. Então, assim, não fica com essa de, mas eu já sofro há tanto tempo que eu acho que não vai mudar. Tem Já investiu tanta coisa e é irreversível, né? Tem Esse é o esperança. pensamento que aparece muito. Enquanto houver vida, tem tempo pra mudar. Enquanto houver vida, tem tempo. Tudo vai ser perfeito. E onde seus pobres, as barrigas dobram. Entre essas. Gente, e é isso. E lembrar que você não precisa se encaixar num padrão. Você precisa de cuidado, de acolhimento, de respeito. Eu aqui, ó. E ser escutado aqui no Fofa. Entre Escutas Podcast.
Então é isso. Pessoal, muito Finalizar. obrigada. Nos sigam nas redes sociais, Da seguem Gabi. a Gabi, sigam a Gabi também. Qualquer coisa, falem com a gente, procurem ajuda, mandem esse podcast, esse episódio também Por para uma favor. amiga, uma Compartilha, mãe, hein? compartilha para quem estiver Muito. precisando. Conversem sobre isso, falem sobre isso, porque a revolução só acontece entre escutas. Boa. Tchau, galera. Até os próximos. Tchau, tchau. Obrigada. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.